Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, o nosso convidado especial é o irmão Fabiano Teixeira, e nós vamos conversar sobre o uso do esporte como método evangelístico. Vamos conversar sobre como as igrejas podem se utilizar das várias modalidades esportivas para o avanço do reino, para chegar até as comunidades de maneira mais fácil, mais amigável, de maneira que as pessoas possam ser alcançadas pelo evangelho através da prática de algum esporte. Então eu e o irmão Fabiano Teixeira vamos conversar sobre esse assunto. Ele que já trabalhou há muitos anos como um dos professores, como orientadores, como conselheiro de um projeto que trabalha exatamente com isso, utilizando o esporte para evangelização de crianças e adolescentes. Então nós vamos conversar sobre os mais variados ramos desse assunto. Vamos falar sobre os desafios que a igreja encontra ao entrar nessa seara de esportes como evangelização. Também vamos falar sobre como o esporte pode ser eficaz na evangelização, de maneira a fazer com que as pessoas entendam o evangelho e muito mais, certo? Então fique aí, acompanhe o nosso bate-papo até o final. Aproveite, já deixa o teu joinha, compartilha, coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto, de como podemos usar o esporte como método de evangelização. Tá ok? Então, após a vinheta, eu e o irmão Fabiano vamos conversar sobre esse assunto muitíssimo empolgante e muito legal de tratarmos. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de incentivar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal e a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder sobre esse assunto e os outros assuntos que nós já produzimos aqui no nosso canal, tá ok? Então, fique aí, até daqui a pouco. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falarmos sobre esse assunto. Eu tenho pouco escutado sobre essa questão de evangelismo e esporte, ou o esporte sendo usado para evangelização. Antigamente era mais comum, mas hoje eu tenho escutado muito pouco sobre isso. Então, é um prazer conversar contigo sobre isso, tu que já tiveste aí algumas experiências utilizando o esporte como método para evangelização. Então, que esse tempo seja um tempo ótimo, massa, que Deus nos abençoe e seja muito bem-vinda. Obrigado, Leandro. É um prazer, primeiramente, servir ao Senhor por meio da tecnologia, né? Deus Ele permite essa questão da tecnologia para nós servirmos ao Senhor. E, como você bem falou, Deus nos deu algumas oportunidades para evangelizar através do esporte, né? Uhum. E temos algumas experiências interessantes, algumas experiências também não interessantes por conta dessa questão do esporte, mas vai ser um tempo muito legal a gente conversar aqui. Eu acredito que Deus vai ser honrado e glorificado nesses minutos que se sucedem. Amém. Fabiano, fala para nós um pouco sobre como tu tens atuado hoje na igreja, como é que tu tens servido e como Deus tem lhe dado graça de falar, de ajudar no avanço do reino onde tu estás. Bem, Leandro, eu passei 25 anos na Igreja Batista de Henrique Jorge, né? Uma igreja da Convenção Batista Cearense. Uhum. Passei 25 anos lá, Deus me deu inúmeras oportunidades de servir ao Senhor por meio do esporte e por meio também de outras vias, né? E aprove ao Senhor, né, com sua soberania e seu controle, Ele me encaminhar, né, para a Igreja Bíblica Batista do Planalto, uhum. Onde eu estou lá desde 2020, né? A gente está lá, eu e a minha família, estamos lá desde 2020. É um contexto um pouco, não vou dizer um pouco não, bastante diferente em relação a isso, né? Bastante diferente. Lá na Igreja Batista Henrique Jorge, a questão do esporte é bem ávido isso, né?
é bem, assim, queima, pulsante, né? As pessoas... Isso, bem latente, né? Lá em Henrique Jorge. Então a gente participava de várias coisas, né? Então eu tô com a camisa aqui, acho que vou chegar até um pouco mais perto, que está Embaixadores do Rei, dá para ver? dá. Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei. Essa organização é uma organização das igrejas batistas, da Convenção Batistas, né? É como se fosse parecido, né? Uhum. Como se fossem os escoteiros, né? Então, ela é uma organização das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, trazida pelos americanos lá na década de 1950, por ali. E aí tem os embaixadores do rei. Então eu fui trazido para a Igreja Batista de Henrique Jorge por meio da embaixada, né, Bill Wallace, por meio do esporte, né, que eu jogava lá no time de bairro. Eu era adolescente na época, eu jogava lá no time de bairro. Aí a gente jogou contra o time da embaixada, né, lá da Igreja Batista de Henrique Jorge. E aí eu me lembro que eu com 14 anos, 30 anos atrás, eu tenho 44, né? Então aí, muito tempo, né? Aí eu com 14 anos, a gente ganhou do time lá da embaixada, e aí o conselheiro, né? Ficou meio chateado, marcou depois outro amistoso, aí a gente ganhou outra vez, e quando terminou o amistoso, e eu marquei, e eu fiz gol nos dois, né? Aí quando terminou o amistoso, o conselheiro, né? Que é o seu Hélio, que é o meu pai na fé, um cara que eu tenho o maior respeito, hoje ele é pastor. Então ele me chamou para participar da embaixada e, consequentemente, do time da embaixada, através do esporte. Então, e aí foi aí começou essa questão do esporte na minha vida, como embaixador do rei. Depois eu fui conselheiro dessa organização durante alguns anos e pude participar de vidas, né, com os meninos, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, enfim, foi uma experiência muito marcante. Isso lá em Henrique Jorge. Certo. Né? E aí depois, eu estou agora lá na Igreja Bíblica Batista do Planalto, a coisa é embrionária, né? é bem início mesmo, né? A gente, por exemplo, essa questão do esporte, lá na Igreja Bíblica Batista do Planalto, todo mês eu estou me organizando para ir para Capistrano. Capistrano é uma cidade perto daqui de Fortaleza, 90 quilômetros. A Igreja Batista, a Igreja Bíblica do Planalto está plantando uma igreja lá. Então eu estou separando um final de semana por mês, porque eu trabalho aos sábados. Sim. E a gente eu vou para lá, e no sábado a gente faz lá algumas brincadeiras com bola, futebol. Antes da brincadeira, do futebol, do esporte, a gente tem uma devocional, a gente tem uma explicação de valores e princípios bíblicos para depois ter a questão do esporte, né? Então, é uma coisa bem embrionária, mas Deus vai direcionando para a gente ser mais, a coisa crescer mais, porque é importante. Massa. A gente fazer essa junção aí. Joia. Fabiano, ouvindo a tua experiência do início, né, do início da tua, abre aspas aqui, carreira cristã como esportista, eu quero fazer a primeira pergunta para ti. Como o esporte ele pode ser usado de maneira eficaz para o avanço do reino e para os ensinos dos princípios cristãos para a criançada, para a garotada, para aqueles que vocês estão tendo como alvo? Como usar o esporte como algo eficaz para a evangelização? Assim, jamais, primeiramente, jamais, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, colocar o esporte, a ferramenta, seja ela qual for, no caso a gente está falando aqui do esporte, acima da palavra, acima das escrituras. As escrituras, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre acima de tudo e de qualquer coisa, né? Acabou de falar, o esporte é apenas uma ferramenta, é apenas algo a se mostrar, né? E uma forma eficaz, né? A pergunta. Primeiramente, a gente entender que se a gente levar uma bola debaixo do braço para qualquer canto do planeta, Leandro, é do planeta. Eu tô com a bola, bota aqui uma bola debaixo do braço, eu vou lá, como diz aqui no Ceará, né? Você viveu aqui, lá pro Cafundó do Judas. Lá, enfim. E
E aí eu com a bola aqui debaixo do braço, eu vou, com certeza, juntar ali algumas crianças, alguns adolescentes, eles vão, rapaz, vai jogar, vai bater um racha, né? Que é essa expressão, vai bater um racha, vai jogar, e aí dali se faz junta lá, faz um círculo, e aí começa a gente conversar sobre valores, sobre princípios, e dali você pode começar algo semanal, quinzenal, mas só que tem que ter uma constância, tem que ser perene, né? Não pode ser aleatório, porque aleatório por ser aleatório não tem eficácia. Não tem eficácia. Você tem que... É por isso que eu defendo, né, de ter pessoas na igreja, seja qualquer igreja, ter pessoas na igreja responsáveis, ou responsável por isso. Não que seja um ministério, não que seja como se fosse um departamento, mas como algo intrínseco na igreja que tem que ter, porque é uma ferramenta que ela é eficaz. Eu em 2012, Leandro, eu tive a oportunidade de passar 10 dias na cidade de Natal. Não sei se você já ouviu falar no Coalizão Brasileira de Esportes. Sim. Né, que é a CBE, e aí eu fiz o Ceflau, que é como se fosse um curso para você trabalhar com esportes, com jovens, crianças, adultos e adolescentes. Então tem para todos, né? Não tem só para crianças e adolescentes. Então lá você vai trabalhar com os kids games, né? Não sei se você já ouviu falar, são brincadeiras, que todas as brincadeiras que a gente faz, né, nos kids games, ela tem um viés bíblico com um princípio, né? Por exemplo, essa questão que você está falando é eficácia, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos lá, vou apresentar, chamo lá, vou para Capistrano, né? Aí lá em Capistrano eu junto lá umas 20 crianças, 30 crianças, o número não importa, né? A gente sabe que não importa números. Eu juntei lá umas 20 crianças, aí vou fazer algumas brincadeiras. Pessoal, a gente vai fazer a brincadeira pescadores de homens. Aí tio, que brincadeira é essa? Não, pescadores de homens. Eu vou dividir os meninos lá em duas equipes. Eu chamo uma equipe, eu disse assim, o quê? Aqui é o chamado carimba. No sul é queimada, né? Queimada. Pronto. Vem cá, vocês aqui. Vocês vão tentar pegar eles lá. E aí, no caso, eles é como se fosse uma equipe A e equipe B. A equipe B é como se fossem os povos não evangelizados. E a equipe A são os evangelizadores. A equipe A vai tentar trazer os não evangelizados para cá. Só que a equipe B não sabe que eles são taxados pelo tio como os não evangelizados. E aí eles fazem toda aquela competição, né? E aí, quando acaba a brincadeira, senta, e aí a gente vai passar o princípio bíblico. Vamos lá para Mateus 4. Perfeito. Mateus 4, 16 a 20, né? Vai falar sobre evangelização, vai falar sobre trazer esses povos não evangelizados para cá. Então, ou seja, são várias brincadeiras onde a gente pode trazer a brincadeira com o princípio bíblico e até com meu nome, a passagem bíblica. Né? A gente pode pegar outra brincadeira aqui, bem rapidinho. Divide a equipe lá em 2, 3, 4, quantas crianças forem, a gente tem lá. Aí bota um balde lá e traz a água na palma da mão. E aí depois a gente vai ver quantos de água a equipe trouxe. E aí qual o princípio bíblico daí? A questão de compartilhar, a questão de não desperdiçar, a questão de entregar o seu melhor para o colega que está do lado, né, que é uma equipe. E aí a passagem bíblica diz,
Não, mas pode ir lá, João 4, a mulher samaritana, a água da vida e tal. Tudo a gente tenta fazer esse link, e isso a gente aprendeu lá no Ceflau, o Kids Games, né? E a gente, eu tive essa oportunidade de fazer esse curso lá, e no caso a gente introduziu lá na igreja, na EBF, isso a gente faz muito na EBF, né? Lá em Henrique Jorge, a gente fazia na EBF. Porque lá no Henrique Jorge, você já foi, tem uma quadra bastante enorme, grande, né? Então, dá para fazer muita coisa. Lá na Igreja Bíblica Batista do Planalto, a gente não tem essa ferramenta quadra para fazer ainda, né? Mas Deus vai providenciar essas coisas aí, né? Orar por isso. Fabiano, interessante todas essas aplicações e brincadeiras e utilizando o esporte. Agora, antes de... Não está na pauta essa pergunta, mas eu acho que é importante falarmos um pouco sobre isso. A importância de uma equipe. Tu falou um pouco sobre isso, de ter pessoas preparadas, mas qual é a importância de se ter uma equipe comprometida com esse tipo de trabalho? Porque ter um idealizador, por exemplo, tem o Fabiano lá, quer fazer isso, quer fazer aquilo, tem planos, tem objetivos, tem tudo já na ponta do lápis, no papel, mas e a equipe? Qual é a importância de uma equipe para manter a constância nisso que você está falando? Pronto, boa pergunta. Assim, a questão de treinamento. Aí volta para o começo, né, da nossa conversa, quando a gente falou sobre a questão do ministério, de um departamento, de alguém responsável para treinar essas pessoas. Porque, por exemplo, a gente vai fazer um evento, um EBF, aí a gente separa lá, vamos lá, Leandro, a gente separa 10 brincadeiras. 10 brincadeiras para fazer com as crianças. E essas 10 brincadeiras, elas vão, geralmente, Leandro, elas duram em torno de 3 a no máximo 5 minutos cada brincadeira. Então, se eu multiplicar 10 vezes 5, dá 50. E de 3 a 5 minutos para tudo. Para execução, execução não. Ensino, né? Para explicação. O que vai ser a brincadeira, a gente vai dizer para as crianças como vai ser a brincadeira, a execução e a aplicação da brincadeira. Então, vamos lá, 5 minutos, dá 10 vezes 5, dá 50. Vamos botar 1 hora. 1 hora. Eu vou ter no mínimo aí, são 10 brincadeiras, eu vou ter que ter no mínimo 20 pessoas, que é uma para ensinar, né? Toda a aplicação, o ensino da brincadeira, olhar as crianças, né? Para não dispersar, e a outra para ajudar. Então eu vou ter que no mínimo 20. Então essas 10 brincadeiras, eu vou ter que passar todas essas. A brincadeira vai ser essa. Fulano vai ficar com essa brincadeira aqui, ó. Você vai dizer isso, a aplicação está lá na Bíblia, no versículo tal, a forma que você vai aplicar vai ser bíblica, você não vai usar de técnicas de coach, de qualquer outra coisa. Você vai usar a Bíblia para aplicar aquela brincadeira. Perfeito. Então aí a gente volta pro começo. Tem que ter uma pessoa responsável, tem que ter alguém que puxe esse cordão, tem que ter alguém que tenha a iniciativa de ter esse ministério, esse departamento da igreja para atingir, principalmente, não desmerecendo as outras pessoas, mas principalmente as crianças e os adolescentes, né? A gente sabe que se a gente conseguir trazer essas crianças e adolescentes para Cristo, eles vão ser futuros ministros, eles vão ser futuros pastores, enfim. A gente tem que começar de pequeno mesmo. Exatamente. Pequeno. Eu lembro de um rapaz, acho que tu também lembra dele, o Mike Rabelo, né? O de Karatê, o campeão de Karatê. Sei, o Mike Rabelo. Eu estudei com o Mike no ele foi alcançado pelo esporte, pelo Karatê, né? E foi para a igreja, se converteu e usou isso tanto para falar de Jesus para aqueles que ele treinava também, como para a igreja, né? E isso foi interessante. Ele foi alcançado e usou a forma como ele foi alcançado, ele perpetuou, se assim eu posso dizer, através daquilo que ele estava fazendo. Isso é muito legal. Agora,
Tu falaste uma coisa importante e que traz para a próxima pergunta, competição. Eu estava lendo um artigo esses dias de algumas igrejas deixando de utilizar o esporte como ferramenta para evangelização, porque eles constataram que ao utilizar isso, a competição, né, aquele instinto de competição que todos nós temos, se aflorava demais entre os alvos, o público que eles estavam utilizando isso, de maneira que não estava sendo benéfico a utilização do esporte para isso. Então eles deixaram de lado o esporte para buscarem outra coisa para continuarem a evangelização. E eles, na sua tese, diziam que o esporte ele não fazia tão bem assim, porque ao invés de trazer as crianças ou o público-alvo para dentro da igreja, estava aflorando algum tipo de conflito, de rixa por causa da competição entre eles. A minha pergunta é, o que tu acha dessa questão? O esporte ele pode causar um problema ao invés de trazê-los para dentro da igreja? Sim, eu de certa forma eu concordo, mas eu acho que essa competição, Leandro, ela é mais aflorada para os adultos, jovens, adultos, tá entendendo? Na minha opinião, por exemplo, a nossa igreja, junto com outras 11 igrejas, nós são 12 igrejas, a gente está participando de um campeonato aqui na cidade de Fortaleza. É um campeonato só site de igrejas batistas, né? Se eu não me engano, tem 2 igrejas que não são batistas. E aí já está na fase no chamado eliminatório. Né? E aí vai ter essa competição, realmente tem. Eu digo porque a gente vive isso. Isso é mais aflorado em jovens e adultos. Quando parte para criança e adolescente, o que a gente tem que entender? Assim também como jovem e adulto. A gente tem que passar esse princípio e esses valores para eles. Essa questão de competição, que você não é superior ao outro. A gente pode pegar a Bíblia e lá em Filipenses, né? Considere sempre o outro superior a você mesmo. E aí a gente traz a Bíblia para eles, principalmente para as crianças e para os adolescentes, para mostrar essa questão que ninguém é superior a ninguém, somente Cristo é superior a todos e tudo, e a gente cria esse princípio com eles, com os jovens e adolescentes. Com os adultos é um pouco mais complicado, infelizmente Sim? Se você vai, às vezes até bater um racha, junto ali, os irmãos da igreja vão bater um racha aí, os irmãos querem ganhar todas, né? Achar porque foi mão, não foi foi lateral, não foi escanteio, não foi. Então, talvez porque não foi tão ensinado quando criança, adolescente, com relação a essa questão de competitividade, né? E a gente tem que tirar isso deles. E é por isso, aí, mais uma vez, essa questão do Kids Games, né? As brincadeiras com princípio bíblico e aplicação. Não tem competição. Por quê? Porque ela é em forma de circuito, Leandro. Certo. Se eu tenho 10 brincadeiras, eu tenho 100 crianças, eu divido 10 em cada estação, e aí as 10 passam por todas as estações, não tem competição. Né? Elas brincam ali, é a brincadeira. Sim. E aquela brincadeira tem um fundo para aplicar, um fundo bíblico, não vai ter sempre algo das escrituras para falar com relação a isso. Então a competição, a meu ver, ela vem muito do adulto, do jovem, do querer ganhar, de querer ser superior, porque você joga melhor, enfim. Então, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Bastante cuidado. Joia. Agora eu quero ouvir as tuas experiências como embaixador, como alguém que trabalhou bastante tempo com esporte, como ministério da igreja, com o método de evangelismo. Eu quero ouvir as tuas experiências. Como é que foi trabalhar com esporte, como ministério, como foi trabalhar falando de Jesus usando o esporte, usando isso como ferramenta para o avanço do reino?
Bom, as minhas experiências lá em Henrique Jorge, né, na Igreja Batista Henrique Jorge, nos 25 anos que eu passei lá, isso foi muito latente, muito aflorado, né, em mim, porque eu tinha um sonho, Leandro, de ser jogador de futebol. Meu grande sonho era ser um jogador de futebol. Eu, com 16 anos, eu participei de um campeonato, esses campeonatos de bairro, e um cara lá do Ceará chamou eu e mais dois pra gente fazer tipo um período de teste lá no Ceará, eu com 16 anos. E eu disse assim, poxa, eu vou realizar meu sonho. Só que a ficha caiu por quê? Porque é como se eu tivesse sido chamado para fazer esses testes, mas um mês depois eu ia me operar. Eu com 16 para 17 anos, eu tinha minhas pernas eram arqueadas, eu tinha as pernas tortas, como a do Garrincha. Então, eu operei as minhas duas pernas no espaço de um ano. Operei uma em fevereiro e a outra em julho. Então, 4 gramas de platina no tornozelo esquerdo e 3 no direito, para justamente deixar as pernas um pouco mais retas, né? Então, o sonho, ele se foi, né, ali. Eu já estava em Henrique Jorge, né, lá em Henrique Jorge, já era embaixador, estava saindo, né, dos embaixadores do rei, já estava começando a servir como um conselheiro auxiliar lá do seu Hélio, que hoje é pastor, e a gente já foi introduzindo esse conhecimento bem básico de futebol de salão, que eu era um atleta, né, na época. Sim. Na época eu era um atleta que eu tinha bolsa do Colégio Positivo, né, um colégio aqui da cidade de Fortaleza. Eu tinha bolsa, eu não pagava colégio, eu era um atleta de futsal da seleção do colégio, e a gente foi introduzindo alguns conhecimentos ali na embaixada. Aí quando o seu Hélio saiu em 1999, aí eu assumi como conselheiro da embaixada, fiquei de 2000, né, até 2005, então fiquei 5 anos como conselheiro dos embaixadores do rei lá no Henrique Jorge, e nesses 5 anos a gente fez, Deus nos deu a oportunidade de fazer diversos eventos, de discipular diversos meninos, né, e isso antes de, quando a gente era, em 97, a gente levou uma caravana de embaixadores para o Rio de Janeiro, né, fomos campeões lá no Rio de Janeiro, né, no Sítio Sossego lá, foi uma experiência tremenda para mim, né? A gente foi e voltou de ônibus, né? Então, foi um negócio assim louco, né? Porque hoje é avião, né? Hoje, sim. Então foi muito massa, foram quase 3 dias de viagem, cansativo, mas foi muito, muito legal. Então, eu assumi em 2000, em 2005 eu tive que sair de conselheiro porque eu já tinha me casado, minha filha já tinha me casado, né? Aí a minha esposa, essa questão da gravidez, e assim, embaixada ele tem que ter tempo. Tempo para os meninos, discipular meninos, visitar os meninos, visitar as famílias dos meninos, os pais que não são crentes e tal. E a questão do esporte em si, dos treinos, né? Que a gente todo final de semana tinha os treinos, né? E aí, infelizmente, aí o trabalho, e aí, sem tempo, eu não vou fazer uma coisa meia boca para o Senhor. Ou faço ou não faço, né? Então, foi assim. Aí, quando foi em 2005, eu saí, mas eu continuei fazendo esses trabalhos de esporte na igreja. Tinha viagens missionárias para os interiores, a gente ia fazer algumas viagens, a gente sempre fazia viagens missionárias para o interior do estado. Então a gente ia, quando chegava lá, a gente aplicava esses kids games nas cidades, que a gente ia com criança, e lanche, e medalha, a gente conseguia algumas medalhas, aquelas medalhas de 50 centavos. A gente colocava a medalha no menino, rapaz, era uma alegria. É uma alegria. Louco, mano. E aí, claro, tinha a questão, o mais importante era a palavra, né? Sempre a mais importante, a pregação do evangelho. Disso foi até a gente, quando eu saí agora em 2020, né? A gente estava lá. Só que o seguinte, em 2015, né, eu já com quase 40 anos de idade, né? A minha barba já querendo ficar branca. E aí eu resolvi dar
sei lá, algo na minha vida girou 360. Eu tinha acabado de terminar o seminário lá no Cibima. Eu era um feirante, Feira da Serra, tem uma feira na madrugada aqui em Fortaleza. E aí eu desisti de ir para a feira, porque foi quando começou a crise econômica aqui no Brasil. Eu percebi que o negócio não ia dar legal para a confecção. E aí eu cheguei em casa e eu disse para minha esposa, na verdade ela perguntou, amor, você não vai para a feira? Mas eu não vou não. Como assim você não vai? Eu não vou. E aí ela vai fazer o quê? Eu não sei. Eu vou estudar. Aí foi quando eu comecei a fazer educação física. Em 2015, 2016, aí eu fiz educação física. Deus me deu a oportunidade de fazer educação física praticamente sem pagar, uma bolsa. Então eu fiz educação física, me formei em educação física, em licenciatura, bacharelado em educação física, fiz 2 cursos da CBF, tanto da licença C quanto licença B. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o esporte, trabalhar, ganhar dinheiro. Meu trabalho foi isso, né? Nas escolinhas, trabalhei em 2 escolinhas aqui, tanto a do Fluminense quanto a do São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar com o futebol, ganhando o salário, dinheiro com isso, e aí foi interessante porque todos os princípios bíblicos, valores que eu tinha, já que eu adquiri os meus conhecimentos da palavra de Deus, eu trazia para dentro do campo. Né? Os pais, a maior preocupação minha, Leandro, era que os pais, não só os meus alunos, mas os pais dos meus alunos, eles entender que eu sou cristão, entendeu? O futebol, Leandro, ele é um esporte muito sujo. Assim, é um esporte, infelizmente, que a sujeira, ela é bem latente, né? Em tudo. Você vê hoje, a gente vê essa questão de aposta, homossexualismo, pedofilia, droga, né? Então, enfim, tudo envolve essa questão do futebol. Um esporte muito sujo, né? Um meio muito sujo. Mas eu tentava ao máximo glorificar a Deus por meio do meu trabalho. Né? E assim, é muito difícil, E eu, assim, a questão de palavrão, eu nunca falei um palavrão na beira do campo, jamais falei um palavrão na beira do campo, jamais chamei um aluno meu de palavrão, ou desmereci os meus alunos, ou os pais dos meus alunos. Então, essa questão de glorificar a Deus por meio do meu trabalho, do futebol, foi uma das minhas maiores, ou não, a minha maior preocupação. Até porque a gente sabe que o futebol é um meio muito sujo, né? Então, resumidamente foi isso. Então, e a pandemia veio para mais uma vez mudar fazer um giro de 360 graus na minha vida. Como na vida de quase a maioria dos brasileiros, né? Talvez a maioria das pessoas do planeta. Agora, me diga uma coisa, Fabiano, tu falou aí das dificuldades que o meio, né, do futebol e tal. Me diz aí, quais os desafios que tu enfrentou? Tu já falou um pouco aí, mas abrangendo um pouco mais, quais os desafios daqueles que querem começar um ministério com esporte dentro da sua igreja, aqueles que querem ir para a comunidade e tentar alcançar os jovens, os adultos, as crianças com o esporte? Eu acho que a maior dificuldade é o preconceito. Preconceito de alguns líderes e alguns pastores. Não só pastores e líderes, mas a igreja em si. De achar que demonizar o esporte. Que isso não é cor de Deus, não. Não, porque isso não é cor de crente, não. Entendeu? Eu acho que a maior dificuldade é essa. De você tentar... É uma linha bem tênue. É uma linha bem tênue. Você usar essa ferramenta do esporte para glorificar Cristo, para evangelizar, para apresentar a palavra de Deus. É uma linha bem tênue. Você tem que estudar bastante, você tem que
você tem que ter uma bagagem, ter uma experiência muito legal. Você tem que gostar de esporte também. Isso aí é ponto pacífico. Mas eu acho que a maior dificuldade, na minha opinião, é a questão do preconceito. Infelizmente, hoje há muito preconceito em algumas igrejas, em alguns pastores, em alguns líderes, de você fazer isso, de trazer o esporte não para dentro da igreja, sei lá, literalmente. Porque vai trazer o jiu-jitsu para dentro da igreja, vai trazer o karatê, né, como o Mike lá, para dentro da igreja. Por que não? E por que não? E vamos imaginar situações aí. Hoje, por exemplo, o Mike já foi até campeão brasileiro. Então ele é uma referência. Então, ele tem quantas veio o Mike como uma referência. E aí ele traz essa referência, esse exemplo, ele sendo um crente, para usar a habilidade dele com relação ao esporte para glorificar a Deus. Isso não só, eu estou falando do Mike, mas é mais difícil com esportistas mais renomados, é mais difícil, né? Mas a gente percebe que se um esportista, seja ele de bairro, seja ele um cara que jogou bola, ou então jogou em bairro, jogou em time de bairro, aí ele fez um curso, aí ele se formou em educação física, ou então ele tem a aptidão para aquilo, ele foi um jogador lá da seleção da Unifor, por exemplo, então de uma faculdade qualquer, então ele tem uma habilidade ali, mas ele não é um profissional, mas ele tem aquela habilidade, ele pode ser uma ponte, e ele é sendo cristão, aliás não, com certeza, e um bom cristão, então ele pode ser aquela ponte para aquelas pessoas ali que estão do lado dele, os amigos dele, para evangelizar, para falar de Cristo. Então eu vejo assim, é uma ferramenta absurdamente grande, infelizmente ela não é bem usada em algumas ocasiões, porque assim, eu penso que a gente precisa hoje, eu nunca mais vou esquecer essa frase do pastor Genuan, nunca mais. Uma vez ele foi pregar lá na igreja de Henrique Jorge, um culto pela manhã. Aí ele disse assim: gente, de versículo bíblico, a humanidade está cheia. Aí, para alguns, essa frase ela pode se tornar... Ele quis dizer o quê? Que a sociedade, as pessoas estão cheias da palavra de Deus? Não. É porque no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, tá lá o pessoal colocando versículo bíblico e tal. Meu amigo, as pessoas elas querem ações, elas querem atitudes. Em versículo bíblico, tá lá o Instagram, o Facebook, status do WhatsApp, tá lotado lá. E coisas aleatórias. Pessoas não sabem o que tá escrevendo, só faz compartilhar. Então, as pessoas querem ações. Relacionamento. Ou seja, pessoas, conversas. Para que é melhor do que um esporte? Para que é melhor do que um racha de vôlei, um racha de futebol? Para que é melhor? Termina ali, aí vai conversar, bater um papo. Ou então antes. Então, mensalmente faz um PG, enfim. São várias coisas que a gente pode usar o esporte a nosso favor. Né? E assim, infelizmente há um preconceito muito grande. Me diga uma coisa, há alguns que falam que o esporte, futebol, futsal, vôlei, handball, basquete, enfim, eles podem ser usados, como temos falado aqui, para evangelização. Mas alguns, eles parece que limitam o público-alvo. Dá certo com criança, dá certo com adolescente, aí já começa a dificultar com o jovem e fica quase impossível com o adulto. O que tu pode dizer, com as tuas experiências? O esporte, ele pode tanto ter eficácia e alcance
tanto quanto para uma criança quanto para um adulto? Ou, de fato, a criança é mais acessível do que um jovem ou um adulto? Eu penso que a criança ela é mais acessível. Eu penso que a criança e o adolescente ela é mais acessível. Porque você estralou o dedo, como eu te falei, colocou a bola aqui debaixo do braço, a criança vai te acompanhar. Diferentemente do adulto, porque o adulto tem a faculdade, o adulto tem o trabalho, o adulto tem a Netflix, o adulto tem a família, enfim, tem inúmeras outras coisas, né? O adolescente, o jovem adolescente, ele tem mais tempo. Né? Então, como é que a gente pode alcançar esse jovem e esse adulto? Com o esporte. É um pouco mais difícil? Mas a gente pode ver assim, tem um racha de vôlei, ou um racha de futebol, um racha de futsal da igreja. Né? Aí é que eu digo, a gente convida um não crente, convida um primo, um vizinho, ou quem quer que seja. Convidou esse rapaz. E assim, esse evento, esse racha, na igreja, ele precisa ser um racha de crente. Ele chega lá, ele não pode ver um palavrão. Ele não pode ver o cara lá brigando por carro no lateral. Ele não pode ver o cara brigando porque a bola bateu no goleiro e o goleiro disse que não bateu. Aí ele vai pensar o quê? Meu irmão, eu bato racha lá com os meus amigos que bebem, que fumam, eu bato racha lá com meus amigos que fazem que imaginar, e não é assim. Por que que aqui é assim? Então o racha do cristão, do crente em Jesus Cristo, ele tem que ser diferente. Ele tem que ter honestidade, ele tem que ter verdade, ele tem que... A pessoa, o convidado, o adulto, o jovem, ele tem que perceber que ali é diferente mesmo. Sim. Por aí já vai. Outro viés. Por exemplo, na rua que eu moro, aqui pronto, na rua mesmo que eu moro aqui, tem uns meninos aqui que tem um time de futsal, de futebol society. Aí, eles sabem que eu gosto de jogar, Fabiano. Cara que não quer jogar no time da gente, não, aí, assim. E a maioria, só eu que sou cristão. Nenhum outro, né, confessou a Jesus como Salvador. Aí não, beleza, eu vou. E a gente sabe que esses jogos, geralmente amistosos, não é racha não, é amistoso. Os caras batem e batem mesmo. Não tem pena não, é cotovelada, é chute. E aí o que eu tenho? A partir do momento que eu digo que vou jogar com esses caras, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar testemunho. Eu não posso falar palavrão, eu não posso devolver se o cara me der uma pancada, entendeu? Eu tenho que apaziguar os ânimos, eu tenho que chegar lá e as pessoas têm que olhar pra mim, mas só o Fabiano mesmo. Se o cara der uma pancada no tornozelo dele, dá uma joelhada na coluna dele e ele não devolver. Então, aí é que tá. É uma forma de eu glorificar a Deus por meu no futebol. Um simples... As pessoas vão perceber que realmente ali, não. Rapaz, mas se fosse eu devolvia. Se fosse eu dava uma mãozada. Se fosse eu partia pra cima pra brigar. Mas, como é o Fabiano, eu tô colocando essa situação, não que eles já me chamaram, mas eu não vou porque o horário não bate, né? Sempre geralmente é terça-feira, então terça-feira geralmente eu tenho um compromisso, então não bate, mas se eu for, eu vou tentar de todas as formas dar testemunho, dar um bom testemunho, e aí eu vou ganhar o adulto. Aí eu não sei se eu vou ganhar o adulto. Só Deus é quem pode falar isso, né? Ou dizer isso, não sei. Com relação também, por exemplo, a minha profissão, né? Que eu dou um tempo na minha profissão de educador físico, de professor. Então, vem mais a questão do adulto. Quando eu dava aula, o Leandro, eu tentava ao máximo
que os pais dos meus alunos eles entendessem que eu era cristão. Uhum. Eu não precisava andar com a blusa, eu sou membro da Igreja Bíblica Baixo Planalto. Não é isso. Mas o meu posicionamento, o meu comportamento, a minha postura, a forma que eu falo com eles e com os meus alunos, a minha liderança, a disciplina com os meus alunos, entendeu? Então, eu tentava ao máximo glorificar a Deus por meio do meu trabalho de professor de futebol, glorificar a Deus. E as pessoas, para que elas entendessem que ali era um cristão, ali era um crente em Jesus Cristo, ali era um eleito de Deus. Entendeu? Perfeito, perfeito. É mais ou menos assim. Legal essa questão do testemunho que tu falaste agora. Eu já, não é que eu participei, mas eu já vi alguns jogos entre cristãos e de cristãos contra descrentes e que de alguma maneira algo no testemunho deles falta, sabe? Ou, como tu disseste, ou devolve uma pancada, ou fica bravo, e é interessante que tu falou isso, porque o adulto, diferente da criança e do adolescente, ele tem mais, como é que eu posso te dizer, e tu disseste, ele tem mais percepção das coisas. Então, ele não está lá para aprender. Vocês não estão lá com um grupinho como de crianças e de adolescentes para falar de Jesus através do esporte, mas vocês estão inseridos ali naquele jogo, de alguma maneira fazendo com que o adulto perceba que vocês são diferentes, não falam palavrão, não devolve. E aí eu quero fazer outra pergunta. Como pecadores que somos, ainda há corruptibilidade em nós. É fácil se manter frio em horas onde a coisa está mais pegando fogo. Por exemplo, você aí está jogando e lhe deram uma, deram duas, e como é que como é que você faz? Como é que você sugeriria para que o cristão que está ali, tentando alcançar o adulto, seja o mais frio possível enquanto estão, vamos dizer aqui, batendo nele enquanto está jogando? É difícil, viu? Nesse campeonato que a gente está participando, são 12 igrejas, né? 12 igrejas. Nós somos os vice-líderes, né? Por coincidência, a Igreja Baixinha aqui, Jorge, é o líder e a nossa igreja é a vice-líder. Com a mesma pontuação. Aí, inclusive, nós nos encontramos, né? Teve um jogo, nós nos encontramos. E aí eu joguei contra a igreja na qual passei 25 anos. Ninguém quis te bater da antiga igreja? Hã? Ninguém quis bater em você da antiga igreja? Não, que é isso. Somos amigos, irmãos. Aí, e a gente ganhou o jogo, né? Eu fiz gol. Então foi aquela resenha de cearense. Mas assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu sou treinador do time. Eu jogo. Não jogo. Dificilmente eu jogo. Né? Porque como eu sou treinador, eu não quero. Sei lá. Eu quero misturar as coisas. Então, quando eu percebo um atleta, por exemplo, lá na nossa igreja, quando eu percebo que um atleta da nossa igreja, o atleta X lá, ele sofreu uma falta dura, uma cotovelada, sei lá, um chute no tornozelo e tal, e aí eu percebo que vai acontecer, ou ele vai querer revidar, eu tiro ele, conversei, macho, eu te tirei porque, eu sei que, eu percebi que tu ia perder o controle, então, esfria a cabeça, pra voltar, né? E é mais ou menos isso, mas só que não é uma receita de bolo, não é. A gente, isso aqui é carne, difícil, e aí por isso que a questão do esporte com adultos é um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco mais complicado. Pouco diferente. É um pouco diferente. E aí, no caso, até quando a gente fez esse curso do Ceflau,
tem uma parte, né? Ou então é como se fosse é porque é dividido em várias coisas, né? Então tem lá a questão do babalo. O babalo, por mais essa palavra é graça, o nome significa lá que eu esqueci da onde vem o linguajar graça. Mas o babalo é graça, é como se fosse grace em inglês, né? Ok. Aí o babalo é um projeto dentro desse projeto grandão da Coalizão Brasileira de Esportes para atingir os adultos. Aí vem essa questão de mentoria. Tá entendendo? Aí essa questão da mentoria e também capelania. Certo. Né? Porque no caso tem essa questão da capelania como se fosse um discipulado. Isso em alguns clubes, seja eles de futebol, vôlei, enfim, às vezes a figura do capelão, aquele cara que traz a palavra, aquele cara que leva né? Então, geralmente tem. Então, o babalo dentro do treinamento não vou dizer brincadeiras, porque não é brincadeiras, são estratégias para você atingir os adultos por meio da mentoria, né? E aí vem, principalmente, o babalo, ele vai para esportes não tão coletivos, né? Como ele abraça mais os esportes talvez mais individuais, né? Justamente por conta dessa mentoria, né? Que é mais 1 a 1. Entendi. Entendeu? Então é mais difícil de você, porque o adulto ele tem ele é mais observador, é muito mais observador. O adulto, ele vai num joguinho desse do amigo que é crente, então ele observa tudo. Todo o contexto. Do chute a uma palavra, a qualquer coisa. Sim. Do chute na hora de dividir o racha lá, 10 a 15, aí o cara, não, mas só é 12 não. Então ele vê tudo. Ele não vê só, ele não vai lá para jogar. Ele vai para analisar. Geralmente também, ele vai para observar. Né? Perfeito. Fabiano, tu que é um cara entendido do esporte até mais que eu, e várias, tu deve saber e conhecer e ter ciência de vários tipos de modalidades que são usados como ministério na igreja. O que tu pode me dizer daquelas modalidades que são mais, vou abrir um aspas aqui bem grande, tá? Aquelas modalidades que são um pouco mais agressivas. Essa não é a palavra que eu quero usar, mas talvez ela traz em si a essência daquilo que eu quero dizer. Por exemplo, jiu-jitsu, karatê, kung fu, MMA. O que tu acha? E aqui eu quero dizer para ti, eu quero falar uma experiência que eu tive no meu último trabalho de plantação de igreja lá no Bom Jardim. Logo quando eu estava lá no Bom Jardim, eu vim de um contexto diferente, e naquela época eu praticava Kung Fu, e eu pensei em utilizar o Kung Fu lá no Bom Jardim para trazer a criançada e tal. Então eu tentei fazer isso, trazer algumas crianças, mas só que não deu certo, por N motivos. Então, a minha pergunta é, tu achas que essa modalidade, ela pode ser usada dentro da igreja, ou tu acha que é melhor escolher uma modalidade um pouco mais tranquila, mais amistosa, se assim eu posso dizer? Assim, aí eu volto pro futebol. Futebol, Leandro,
é o esporte onde tem mais homossexualismo. Eu não sabia. E por que pois é. E por que a gente usa tanto? Né, o Alex, que foi da seleção brasileira, jogou Palmeiras, jogou... O batedor de falta? Fenerbahçe. Hã? O batedor de falta? E okay. Fenerbahçe, aqui, né? Inclusive tem até uma estátua lá no Fenerbahçe. Enfim. Então ele, uma vez dando uma entrevista, ele disse que os diretores de clube, né, eles terminavam o jogo, os caras iam pra dentro do vestiário e ficavam de braços cruzados, olhando eles nus, que né? Coisa. Só pra olhar. Então, assim, é complicado. E aí por que a gente usa o futebol, que é um esporte extremamente, onde homossexualismo tem muito, pedofilia, muita droga, bastante. Porque, Fabiano, por que a gente não vê doping nas competições? Claro, porque justamente tem um antidoping na Série A, né? Alguns jogos sorteados na Série B, na Série C, alguns poucos jogos sorteados na Série C, na Série D não tem, e só em algumas finais. Então é muito solto essa questão da droga, do uso de drogas entorpecentes no meio do futebol. E assim, por que nós usamos tanto futebol? A gente, vamos, entre aspas, de novo, bem grande, a gente deusa o futebol, porque o futebol é o país do futebol, é onde tem os Neymares, os Pelés, os Cacares e aí vai. Eu não vejo nenhum problema, Leandro, em usar artes marciais, em usar as lutas num contexto de igreja. Porém, é o seguinte, se o professor, eu só concordo, se o professor, né, o cara que dá aula, o cara que monitora, o cara que faz tudo, for crente em Jesus Cristo. Porque porque até onde eu sei, e você também conhece a artes marciais, pelo que eu percebi, as artes marciais já tem talvez um dos maiores valores intrínsecos dentro dela, que é a questão da disciplina. Eu conheço vários amigos que são faixa preta de jiu-jitsu, judô e aí vai, e a gente conversando, eles falam qualquer coisa, mas é qualquer coisa, os alunos são disciplinados. Eles pagam lá, paga 10, paga 20, paga 30, e aí paga. Porque se ele fizer algo errado de novo, ele vai lembrar do vou pagar. Então isso gera, não vou dizer punição, mas ele se sente disciplinado em relação a isso. E era uma das coisas que eu mais levava para dentro do campo, quando eu era professor, era a questão da disciplina. Eu não aceitava de forma alguma aluno desrespeitar o outro aluno, por qualquer que seja o motivo. Eu não aceitava de forma alguma o aluno agredir o outro aluno, assim como também não aceitava de maneira alguma um pai vir se meter na minha aula. Eu já não é que disciplinava, eu já mostrava que não assim, não é que quem manda ali sou eu, não. E não é autoritarismo, eu mostrava autoridade, ou seja, o professor era eu. Então, de uma certa forma, eu não sou o dono da razão, mas eu sei o que eu estou fazendo. E eu tive alguns embates com alguns pais por conta das disciplinas que eu gerava nos meus alunos, e eles achavam ruim. Por quê? Porque talvez em casa eles casavam e batizavam. Quando chegavam lá no campo, queriam casar e batizar, eu não deixava. E aí os pais chegavam para mim e tal, e eu disse assim, não, mas comigo aqui, paizinho, é assim, ele não pode do meu jeito, ele não pode agredir, ele não pode respeitar, ele não pode me desrespeitar, e aí vai. E aí logo
sei lá, depois eles vinham me agradecer pela disciplina que eu dei nos filhos. E aí, voltando para as artes marciais, a disciplina talvez seja o valor maior que esteja intrínseco dentro do contexto das artes marciais. E é uma das coisas que mais tem, né, ficado para trás em relação à disciplina de pais e filhos. É verdade. Hoje os filhos fazem o que quer, dizem o que quer, assistem o que quer e os pais não fazem, não dizem nada. Por quê? Porque não tem disciplina. É verdade. Então, se não tem disciplina, aí ele vai para Aí a arte marcial, né? As artes marciais, eles geralmente têm uma disciplina. Você é disciplinado se você fizer qualquer coisa de errado ali dentro do tatame, lá dentro do quadrante lá. Exato. Então, eu acredito que tendo um professor crente em Jesus Cristo, confesso, né? Um cara de uma índole boa, um cara que conheça a palavra de Deus, e ele é um professor de jiu-jitsu, de judô, de karatê, sei lá, de qualquer coisa. Eu acho que agregaria muito uma comunidade em qualquer contexto. Perfeito. Independente do local, se é dentro da igreja, se é do lado da igreja, se é na calçada da igreja, se é numa praça perto da igreja, não importa. Perfeito. Caminhando para o final, Fabiano, me diz uma coisa. A pergunta anterior, ela foi gerada porque ela surgiu, na verdade, na minha cabeça, porque eu já vi muitos falarem de que o esporte em si, e mais levado para a modalidade do MMA, que já assistiram e tal, acham muito violento, e tem aqueles caras que quando ganham fazem assim e apontam para o céu e tal, e dizem não sou eu, mas é Deus e tal, acham aquilo ali um pouco hipócrita, né? E aqui, é claro que nós não conseguimos agora fazer um juízo de valor, nem julgar motivações, nem o coração do homem, mas o que tu acha daqueles atletas que fazem esse tipo de coisa, quando ganham uma luta e tal, apontam para o céu ou fazem algum tipo de gesto religioso, mostrando de alguma maneira que Deus estava ali abençoando aquele momento? Assim, né, Leandro? Complicado, né, essa pergunta. Até para responder, viu? Para depois a gente não ser processado. Mas assim, eu vejo, infelizmente, uma hipocrisia gigantesca. Não é pequena, não. É gigantesca. Porque hoje assim, é moda, né? É moda ser cristão. Você bota lá a fitinha, Jesus te ama, né? Você coloca lá uma blusa, uma frase, faz o gol e tal, né? E hoje é moda ser cristão. Então, exatamente o que você acabou de falar. A gente não vai fazer um juízo de valor se essa questão do cara aponta para o céu. Quantos gols a gente vê, o cara faz um gol, chama lá os amigos do time, aí se ajoelham, aí aponta pro céu, beleza. Aí volta o jogo, bate o centro lá do gol. No lance seguinte, ele sofre uma falta. No lance seguinte, aquele cara que apontou pro céu, que fez o gol, no lance seguinte ele sofre uma falta, ele se levanta, aponta o dedo lá no cara que fez a falta, fala um monte de palavrão pro cara, empurra, aí vem o árbitro, aí esculhamba também o árbitro. E aí? É uma hipocrisia do tamanho de sei nem de quê, é muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, né, a gente tá por exemplo, hoje o assunto do momento do futebol, né, quem é? É o Pedro, jogador do Flamengo, o atacante. Ele faz o gol, já o que ele tem feito? Faz lá os gestos de sinais, Jesus, glória a Deus, Jesus te ama e tal. Eu vou fazer um juízo de valor no rapaz? Eu não sei se ele realmente é cristão, não sei se
qual a igreja que ele frequenta, que ele vai, né? Eu já vi ele, alguns vídeos, alguns rios dele, tipo, falando em uma determinada igreja. Enfim, eu não vou fazer esse juízo de valor. Eu só tô, e nem vou, e não tô dizendo de forma alguma que ele o Pedro também é um hipócrita. De forma alguma. Eu estou dizendo que, infelizmente, a grande maioria é modinha. É modinha. Você botar uma fitinha, frase, né? Mas tudo isso também, o Leandro, por conta de um projeto, né? A gente, não sei se você deve conhecer, já tem mais de 30 anos, né? Esse projeto Atletas de Cristo. Então, como é o projeto da Atletas de Cristo? Marcos Grava é um cara que idealizou esse projeto de colocar fazer essa denominação, né, é como se fosse uma igreja dentro do esporte, né? Então a Atletas de Cristo está no surf, no vôlei, no basquete, no futebol, e aí nas reuniões deles lá, do time do basquete, aí tem lá o fulano X que é cristão, vai para a igreja, e ele puxa o cordão de uma reunião semanal na concentração, ou depois do treino, geralmente na concentração. Então, isso acontece. Isso é válido? Leandro, eu acho que sim. Porque números de pregações, de estudos que tem nessas concentrações, que tem nesses eventos aí, desses clubes aí, com certeza, não tenho dúvida, que pessoas foram salvas, pessoas foram convertidas a Cristo, escutaram a palavra e depois se converteram e mudaram de vida, né? E tem até eu já fui uma vez, né? Inclusive já fui convidado de novo, e a gente, por conta de pandemia e tal, e aí falta a gente fechar um dia legal aí. Eu fui uma vez lá aqui na CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza, né? Eu tenho um amigo que trabalha lá, e aí ele me chamou, aí ele tem um dormitório lá, né? Porque tem atletas de todo o Brasil, né? E aí eu preguei lá pro Sub-17, pro Sub-20 e pro Sub-15, não? Tinha uns 40, 30, sei lá, uns atletas, né, do Fortaleza, né, da base. Então foi uma experiência bem legal. Eu espero voltar lá o mais rápido possível. Mas é como eu te falei, pra mim é modinha. Essa questão de levantar o dedo e tal, mas pra mim é mais hipocrisia do que verdade. Não estou dizendo que todos são hipócritas, mas para mim é mais modinha. Perfeito. É bom enfatizar que nós não estamos falando de ninguém aqui. Nós não estamos falando de ninguém, mas mais aquilo que percebemos, e não nós, mas todos aqueles que acompanham percebem de alguma maneira esse tipo de atitude, né? Então é bom a gente ponderar um pouco isso, né? E não tomar aquela atitude como verdadeira, como verdade, como é que eu posso dizer? Como verdade absoluta. Não, ele é assim, ele é assado, não, de forma nenhuma. Fabiano, para encerrarmos o nosso tempo aqui, eu quero ouvir as tuas considerações finais. O esporte ainda continua sendo um método evangelístico importante para as igrejas? Tu acha que deveríamos pensar um pouco mais e tentar ponderar um pouco mais essa questão de esporte dentro da igreja para tentar alcançar a comunidade onde a igreja local está inserida? Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim. Acredito que precisamos assim como precisamos de pessoas que discipulem aqueles novos convertidos que chegam na igreja, os visitantes que chegam na igreja, assim como a gente precisa de conselheiros bíblicos na igreja para aconselhar casais, aconselhar jovens com problema de pecado, assim como a gente precisa de cada vez mais pastores, presbíteros, para nos ensinar a respeito
palavra de Deus, também a gente precisa de pessoas dispostas a, como assim, pessoas voltadas para o esporte, dispostas a evangelizar, pregar o evangelho, usando uma ferramenta como esporte. Eu acho assim, claro que, mais uma vez, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela está acima de tudo. Ela rege a nossa vida. Né? Porém, existem ferramentas, assim como, por exemplo, a ferramenta do aconselhamento cristão, do conselho a gente faz um curso de aconselhamento cristão baseado em quê? Na palavra de Deus. Então, claro que o aconselhamento, ele está abaixo, né? Ele está, claro, vai estar sempre abaixo da palavra de Deus. Então, da mesma forma, a ferramenta esporte, ela tem que precisa, né, de pessoas voltadas, pessoas dispostas, pessoas que, assim, com veias de esportistas, que conheçam também esporte. Vai botar por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, chega lá um fulano lá qualquer e não, vem cá tu, vai ali fazer uma EBF de esporte. O cara não sabe nem se a bola é redonda, ele vai fazer, não vai. Então ele acho que parou aí, foi? Pode continuar, aí, da onde tu parou. Aí eu dou um ponto de corte aqui. Pronto. Então, como eu estava falando, pessoas que conheçam o esporte. Assim como eu não vou pegar por exemplo, uma pessoa que não conhece o discipulado e vai discipular alguém. Ele não vai conseguir. Da mesma forma, eu vou trazer uma pessoa que conhece o esporte, uma pessoa ali que tem essa veia esportista, né? E aí ele vai usar a ferramenta esporte para evangelizar, com aplicação, com princípio bíblico e outras coisas mais. Perfeito, perfeito. Quais os teus conselhos para as igrejas que querem começar um ministério com esporte dentro delas, dentro da comunidade? O conselho é que deixe de preconceito, né? Vamos deixar o preconceito de lado, porque o esporte ele é uma excelente ferramenta, né? Ele é como se fosse eu estou aqui um imã. As pessoas estão no interior. Eu vou usar aqui, eu estava até eu coloquei aqui, estava esquecendo, ainda bem que tu me lembrou. Pastor Isaías, que foi para Cabo Verde, foi? Sim. Quem sabe da história do pastor Isaías, né? O que ele fez? Ele chegou lá em Cabo Verde, o que ele fez? Botou uma bola debaixo do braço, foi para um campo lá no Cabo Verde, e desse campo, dessa bola debaixo do braço, desse campo, ele plantou uma igreja. Então, vai desmerecer o esporte. Olha como ele viu. Ele passou lá no campo, mais ou menos assim, viu. E o pastor Isaías gosta muito de futebol. Eu já joguei, bati um racha com ele num acampamento lá em Pacuti. Então, ele joga muito bem, viu, o pastor Isaías. E aí, o que acontece? Ele pegou eu vi o campo. Rapaz, eu acho que... peraí. Botou a bola debaixo do braço, começou a jogar com o pessoal lá de Cabo Verde, daquele racha, daquele jogo, ele começou um estudo bíblico lá com alguns jovens, semanalmente e tal, dali se fundou a igreja. Então, é mais ou menos isso, lá em Cabo Verde. E aqui, se a gente fizer a mesma coisa no interior, num bairro de periferia, onde quer que seja, vai acontecer, pode ter certeza, a mesma coisa. Vai aparecer criança, vai aparecer jovem, vai aparecer adolescente, e dali a gente começa a falar de Jesus, começa a aplicar a Bíblia através do esporte, a questão de valores, de princípios, de respeito, né, de disciplina, tudo isso tem na Bíblia. Perfeito. E aí daí a gente começa
pode se plantar uma igreja, pode se começar um trabalho. Né? Pode deixar o preconceito de lado. Perfeito. Fabianão, obrigado, viu, pelo tempo que tu dispôs a nós, obrigado pelos ensinos, pelas histórias, suas experiências. Eu acho que esse bate-papo vai abençoar muito aqueles que vão nos assistir, né? Principalmente aqueles que têm a iniciativa ou querem ter a iniciativa de começar algum trabalho com criança, com adolescente, utilizando o esporte como método para chegar até o coração deles com a palavra do Senhor. Então, o meu desejo é que Deus abençoe, continue te usando fortemente para o avanço do reino, através do esporte onde tu está, e que Deus abençoe a tua família, os teus planos, o teu trabalho, e vamos para frente, até que ele volte. Vamos planejar, vamos fazer o máximo que pudermos para que Jesus Cristo seja conhecido onde ele não é. Então, muito obrigado, um forte abraço. Deixa eu só deixar um recado, né? Porque eu não poderia passar sem deixar esse recado. Todo esse viés esportista que eu tenho, eu já tinha desde criança, desde adolescente, né? E aí eu fiz esse treinamento com a Coalizão Brasileira de Esportes. Quem quiser pesquisar, é só pesquisar lá no Google CBE, aí vai dar todo as dicas, e eles têm ministros de pessoas que ensinam em todo o país. Todo o país tem lá a CBE de pessoas que levam treinamentos de Ministério de Esporte para as igrejas, né? Então, você pesquisa lá, você tem lá todo o cadastro, Coalizão Brasileira de Esportes. Aqui em Fortaleza, a pessoa responsável, se não me engano, é o Daniel Araújo, então um abraço para ele. Massa. Isso fez um bem muito grande a mim, e não só a mim, mas diversas pessoas espalhadas aqui em Fortaleza para o Brasil inteiro. Massa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se tu quiseres aí acessar, vai lá, acessa, se inteira aí do que está acontecendo aí no mundo dos esportes, com um viés cristão. Fabiano, obrigado, Deus abençoe, um forte abraço, meu irmão. Valeu, Deus abençoe.